No planeta diário, o ambiente fervilhava de conversas e discussões entre os colegas de Clark Kent. Enquanto todos pareciam absorvidos em suas próprias rotinas, um chamado urgente rompeu a normalidade do jornalista. É a voz de Batman pedindo que ele fosse imediatamente até o satélite da Liga da Justiça para lidar com uma emergência. Clark não pensou duas vezes, deixou para trás sua fachada de jornalista e saiu às pressas. No entanto, algo não parecia certo. A voz de Bruce estava diferente, carregada de um tom sombrio e comum. Então, de repente, Batman começou a discursar de forma enigmática, dizendo que ele e Clark jamais deveriam ser aliados. Afinal, segundo ele, Bruce não passava de um garoto rico escondido sob uma fantasia de morcego, enquanto Superman é um alienígena, um símbolo de esperança para a humanidade. Clark firme respondeu que via em Batman um grande parceiro, alguém em que podia confiar. Mas quando entrou no satélite, o cenário era tenebroso. Toda a Liga da Justiça foi de Barry Allen. Então, o corpo de Clark reagiu violentamente, fazendo vomitar um líquido verde. Foi então que Batman apareceu, revelando a cruel verdade. O ar do satélite estava saturado de gás de kryptonita. Superman estava condenado no exato instante que pisou ali. Bruce explicou friamente que fez aquilo porque, caso um dia Clark se voltasse contra todos, ninguém seria capaz de detê-lo. E como sempre, ele havia se preparado para essa possibilidade. E como dizia o filósofo, a confiança é uma mulher ingrata, mas essa não é a única ameaça. O verdadeiro responsável por tudo surgia em meio à escuridão, o Batman que ria. Uma versão distorcida de Bruce que, em seu próprio universo, havia massacrado a Liga da Justiça para derrotar o Coringa. O problema é que agora, esse vilão havia cruzado os limites e chegado até a Zero, o universo principal da DC. Em um prédio alto de Gotham, Bruce recordava que no ano anterior já havia se encontrado com essa versão sombria. O Batman que ri tentou convencê-lo de que sua filosofia era correta. Seus planos incluíam algo ainda mais devastador: infectar toda a cidade de Gotham. Bruce conseguiu impedir a catástrofe, mas restou um frasco de soro, um vestígio perigoso daquela ameaça. O comissário Gordon também tinha conhecimento daquilo. Ele mesmo admitiu que passou tempo demais em contato com o vilão, mas Bruce interrompeu, deixando claro que não estava falando com o comissário. Nesse momento, Superman surgiu carregando o crocodilo, interrompendo a atenção. Clark diz que ele ouviu toda a conversa, mas como ele quer se exibir um pouco, o herói levou mãos para a arca antes deles continuar a conversa. Quando retornou, Gordon ainda parecia incrédulo diante da visão de homem voando, mas Batman já corta a festa e diz que o tempo estava contra eles. Gordon então trouxe notícias perturbadoras. Um garoto de apenas 13 anos havia sido sequestrado em seu quarto. A única testemunha, o irmão mais novo, afirmou que o responsável é ninguém menos que o Superman, e o mais assustador é que o herói estava rindo no momento do rapto. Essas palavras deixaram uma sombra de desconfiança. Clark ouviu tudo atentamente, mas sabia que estava diante de uma armadilha. Batman e Superman decidiram seguir juntos na busca por pistas. Enquanto investigavam, Clark percebeu a ansiedade comum de Bruce e questionou o que ele estava escondendo. O Cavaleiro das Trevas devolveu a pergunta, tentando sondar se, em algum momento, Clark já havia considerado como agiria caso perdesse o controle. Superman respondeu que não perdia tempo pensando em tais cenários, o que mostra que ele sim é um cara de respeito e não igual aos heróis que só se aproximam de você para saber suas fraquezas. Guiados pela pista de Gordon, os dois chegaram ao beco do crime, o mesmo local onde Bruce perdeu seus pais. Clark utilizou sua visão para identificar uma passagem subterrânea, sugerindo procurar outro caminho, mas Bruce insistiu que seguisse por ali. Superman então golpeou o chão, abrindo caminho para o túnel escondido. Durante o trajeto, Bruce insistia em sondar Clark sobre os planos de contingência, como se buscasse sinais de que um amigo pudesse estar corrompido, mas antes que a discussão avançasse, eles foram atacados por robôs. A dupla reagiu e, após derrotá-los, encontrou o que parecia ser a Batcaverna do vilão. Enquanto investigava o local, Clark provocou, lembrou que, como repórter, aprendeu sempre a desconfiar da fonte, questionando se não é estranho confiar tanto no que o vilão dizia. Bruce, por sua vez, encontrou provas estranhas, projétil batarangues infundido com o soro do Batman que ria. No centro da caverna havia um tabuleiro de xadrez. A partida estava em impasse, qualquer movimento significaria a derrota. Clark, refletindo, perguntou o que aconteceria se simplesmente parasse de jogar o jogo imposto pelo vilão. Então ele retirou uma peça do tabuleiro, assim ativando o holograma. A projeção revelava toda a Liga da Justiça como possíveis alvos do gás do riso. Bruce se questionou se os heróis já estariam infectados. Clark com firmeza respondeu que aquele era apenas mais um truque do vilão para semear desconfiança. Mas antes que pudesse fugir, a dupla foi atacada por um Robin meio coringa das ideias. O Bruce lutou com dificuldade
dificuldades até perceber que o garoto não é Danny, o sequestrado, mas sim Billy Batson. Em seguida, o jovem se transformou em Shazam, aumentando ainda mais o risco da situação. Enquanto se levantava dos escombros, Bruce recordava conversas antigas que teve com Clark, debate sobre o que aconteceria se um dia se tornasse vilões. Ele sabia no fundo que se isso acontecesse, seriam inimigos muito mais perigosos do que qualquer um que já havia enfrentado. E diante de Shazam, que agora dominava a luta, o pressentimento de Bruce parecia mais real do que nunca. O comissário Gordon caminhava entre pilhas de caixas e prateleiras lotadas de equipamentos. Ali estavam guardados todos os artefatos confiscados dos vilões que de alguma forma já haviam sido derrotados por Batman ao longo dos anos. Armadilhas, bombas, armas químicas, trajes e dispositivos que poderiam transformar a cidade em um verdadeiro campo de guerra. Gordon explica que aquele espaço é mantido sob sigilo e máxima segurança. Nem mesmo ele, que chefiava a polícia, tinha acesso livre a todos os compartimentos. Mas havia alguém misterioso que, segundo ele, poderia burlar as barreiras, um aliado improvável disposto a se arriscar. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, a batalha entre Superman, Batman e Shazam continuava a todo vapor. Billy Batson, ainda um garoto, estava completamente tomado pela corrupção do Batman que ria. Em sua forma de Shazam, ele atacou com força impressionante, sem demonstrar qualquer traço de controle. O mais inquietante é que, por trás de cada golpe, havia uma gargalhada que não soava normal, mas sim como um eco da loucura do vilão que os manipulava. Batman lançou um batarangue mirando o ponto cego do adversário, mas Shazam, furioso, o agarrou com facilidade, esmagando a arma em suas mãos. Com desdém, disse que o Cavaleiro das Trevas não passava de um homem vestido para o Halloween. Então ele voou até os céus, proclamando aos gritos que tinha poder de verdade. Bruce apenas murmurou entre os dentes que odiava magia. Se antes eu gostava do Shazam, agora eu virei fã, porque alguém tinha que falar algumas verdades para o Batman. Do alto, Shazam lançou relâmpagos contra os prédios de Gotham. Os destroços iriam atingir os civis, mas Superman protegeu as pessoas. Em seguida, ele disparou pelos céus e agarrou Billy pelo pescoço. Seus olhos brilhavam em vermelho intenso enquanto ativava sua visão de calor. Era um aviso de que ele não toleraria mais jogos. Por um breve instante, a resistência de Billy pareceu ceder. Ele voltou a ser criança e, desesperado, chorou dizendo que algo estava errado dentro da sua mente e pediu a Clark que não o machucasse. Superman responde que ele precisava lutar contra aquilo, mas o garoto em lágrimas revelou com ironia: "Eu já venci, enganei você", e em um clarão mágico voltou à forma de Shazam mais violento do que antes. Enquanto isso, Batman aproveitou a situação e pilotou Batwing em direção ao adversário. O jato avançou com uma flecha negra, atingindo Shazam em cheio. Billy riu, dizendo que nenhuma arma feita pelo homem poderia feri-lo, mas Bruce com frieza respondeu: "O jato é só um método de entrega, a verdadeira arma sou eu". Então ele avançou para um ataque direto, mas Shazam se transformou novamente criança no último segundo. O raio da transformação atingiu Batman com violência, arremessando contra os destroços. Com Bruce inconsciente, Billy voltou à forma adulta e zomba de Superman. Disse que ele não teria coragem de levar a luta adiante. Clark, irritado, avançou sem hesitar e destruiu um soco poderoso que lançou Shazam contra o solo. A batalha terminou, mas o preço havia sido alto demais. Batman foi colocado em uma cabine médica, onde os robôs monitoravam seus sinais vitais. Quando Bruce acordou, ele pensou que estava na casa dele, porque o cara quebrou o ouvido da cabine e exigiu explicações. Um dos robôs o advertiu que ele não estava completamente curado, mas ele não se importou. Com o tom bem-humorado, Clark disse que ele não costumava ir à casa do Batman quebrando suas coisas e pediu para não maltratar seus robôs. O cavaleiro pergunta a Clark onde Shazam estava. O Kryptoniano explicou que Billy havia escapado durante o resgate de Bruce, e como o homem estava nervosinho, ele disse que Clark devia tê-lo detido. Clark retrucou dizendo que Billy ainda é apenas uma criança. O Cavaleiro das Trevas respondeu secamente: "Tempos desesperados exigem medidas desesperadas". Superman fica furioso e mostra que não está paciência para ouvir sermões. Aí você já vê que vai começar a lavação de roupa suja, mas como Superman é um herói de verdade, ele vai direto ao que realmente importa. Durante a luta, ele analisou dois batarangues, o que havia infectado Shazam e o que Billy tentou usar contra ele. Aí ele descobriu que o Batman que ri havia criado 6 armas desse tipo, cada uma projetada para corromper uma pessoa específica. O plano é trazer versões sombrias do multiverso,
mas transformar os próprios aliados em cópia distorcida do vilão. Batman ficou em silêncio por alguns segundos. Finalmente admitiu que tinha plano de contingência para enfrentar todos seus amigos e familiares, mas nunca pensou na hipótese de que ele mesmo pudesse ser a fonte da ameaça. Então Clark pergunta: e se fosse você, Bruce, qual seria o plano? A resposta ficou suspensa no ar. Mais tarde, na sede da Liga da Justiça, a dupla decidiu manter em sigilo o avanço da infecção. Bruce acreditava que revelar a verdade poderia gerar pânico e comprometer sua chance de vencer, mas Clark, investigativo como sempre, deixou claro que já sabia de um segredo do Batman. Ele lembrou a Bruce que ele podia ser paranoico, mas esqueceu que Clark Kent é um repórter e que sempre contava a verdade. Então o Homem do Amanhã revela que sabia que o Batman que ri estava trancafiado dentro da sala da justiça em Washington, e para piorar, vimos que o Superman Coringô está tentando libertar o Batman que ri. Bruce Wayne caminhava em silêncio, sua mente estava tomada por reflexões sombrias. Durante toda sua trajetória como Batman, ele aprendeu a usar o medo como arma, mas para transformar esse medo em poder, foi necessário estudar a fundo os segredos, fraquezas e temores de cada um ao seu redor, não apenas dos vilões, mas também de seus amigos, familiares e até aliados mais próximos. Ao longo dos anos, criou dossiês, planos de contingência e estratégias que poderiam derrubar qualquer um caso fosse necessário. No fundo, porém, ele sabia que isso é uma forma de traição, uma invasão da confiança depositada nele, e tudo aquilo havia conduzido até esse momento crítico. O alarme na Liga da Justiça soou de repente. Superman, agora infectado pelo gás do riso, ajudava o Batman que ria a escapar da sua prisão. Logo descobrimos que Clark havia se deixado contaminar de propósito, aplicando a toxina do Coringa em si mesmo para enganar o vilão. Seu objetivo era simples: se infiltrar e arrancar dele informações sobre seus planos. O corpo kryptoniano, que é mais resistente que o humano, ainda é capaz de conter temporariamente os efeitos do veneno, mas o risco de perder o controle é iminente. O Batman que ri, observando a cena com deleite, revelou parte de sua estratégia. Disse que planejava usar seus infectados para exterminar toda a forma de vida no multiverso, e em um ataque cruel e pessoal usou o Blood de Clark, lembrando de Krypton e dizendo que, ao contrário de seus pais, ele não seria capaz de salvar nem sua esposa e nem seu filho. O golpe emocional foi certeiro. Superman socou a parede com tanta força que o som reverberou pelo salão e partiu para cima do vilão louco das ideias. Bruce, vendo o amigo perder o controle, interveio aplicando uma seringa em seu pescoço e ativando as restrições de contenção da sala. Clark rugiu de fúria, sentindo-se traído. Ainda assim, conseguiu romper parte das amarras, acusando Batman de nunca confiar nele. O vilão, entre risos, elogiou Bruce por seus esforços, mas deixou claro que aquilo não seria suficiente. Disse que ainda havia outro infectado e que não acenderia o nome dele no céu. Então Clark foi levado para se recuperar em uma sala de luz do sol amarelo. Bruce partiu a perseguir o comissário Gordon, que havia fugido em um veículo suspeito. Durante a perseguição pelas ruas de Gotham, Bruce revelou que já sabia a verdade: não havia garoto sequestrado. Aquilo foi uma distração, uma manipulação do Batman que ria. Mesmo assim, Bruce acreditava que de alguma forma ainda poderia salvar Gordon, mas ao encurralar o carro, a verdade veio à tona. O Gordon também havia sido infectado, e até o Batman fica espantado com a cara do homem. Seus olhos brilhavam em loucura quando ativou uma armadura de combate avançada. Ele declarou que após derrotar o Cavaleiro das Trevas, ele faria uma visita à sua filha Bárbara. Bruce tentou convencê-lo a resistir à toxina, mas Gordon recusou. O confronto é inevitável. Quando Bruce estava prestes a ser atingido, Superman surgiu ainda instável. Ele recebeu o ataque da armadura em seu lugar. Batman se enfureceu, acusando o amigo de ter saído da contenção antes da purificação estar completa. Clark, ainda meio coringa das ideias, responde que também havia entendido a pista deixada pelo Batman que ria. Ambos, enfim, lutaram juntos. O kryptoniano destruiu a armadura com seu sopro congelante, enquanto Bruce nocauteou Gordon. Após a vitória, Bruce fez as contas dos 6 batalhões criados pelo Batman que ria, restando outros 3, e o perigo era crescente. Superman, ainda se recuperando, sugere levar a armadura até Batcaverna para estudo. Bruce diz que os planos do amigo haviam surtido efeito e que talvez fosse hora para pensar como vilão e começar a agir como Superman. Na Fortaleza da Solidão, eles pensaram que estavam seguros, mas a vitória foi breve. Então ele descobriu que a armadura de Gordon é um cavalo de Troia, e de dentro dela emergiu um novo inimigo. O Besouro Azul também fica com raiva acumulada e rancor por sempre se sentir subestimado. Ele tomou o controle da fortaleza e rapidamente imobilizou os 2 heróis. Seus discursos ecoavam pelo salão, falava de como a Liga nunca valorizou, e agora corrompido tinha a chance de provar sua força. Enquanto Batman e Superman estavam presos, o Batman que ria refletia em sua prisão sombria. Ele lembrou que desde o dia
que vestiu o capuz, ele sempre usou medo como sua maior arma. Estudava todos, encontrava fraquezas, e agora havia seu grande quebra-cabeça se completar. Mas ele não estava sozinho nesse tabuleiro. Outro jogador movia as peças nas sombras, distorcendo espaço e tempo, alterando o multiverso em silêncio. O vilão reconhece o adversário, Lex Luthor, e com um sorriso cruel concluiu: "No fim, eu sei a verdade. O Batman sempre vence."